Existem signos que incomodam pela sua presença. E existem signos que são temidos pelo que despertam. Escorpião pertence ao segundo grupo. Não porque você ataque primeiro, não porque seja visivelmente agressivo, mas porque você enxerga o que ninguém quer ver e sobrevive ao que muitos não suportariam enfrentar. Se você nasceu sob o signo de Escorpião, provavelmente já ouviu que é intenso demais, misterioso demais, profundo demais. Mas o que quase nunca é dito em voz alta é esta verdade: Escorpião não foge da escuridão. Você não a nega, não a disfarça e não finge que ela não existe. Você a encara. E é exatamente isso que as forças ocultas temem. A escuridão não sobrevive onde existe consciência. Ela precisa de negação, confusão, silêncio emocional e fragmentação interior. Precisa que as pessoas se afastem da própria verdade para poder agir. Escorpião faz o oposto. Sua energia mergulha. Sua alma atravessa. Sua presença pressiona tudo o que está escondido a emergir. Astrologicamente, Escorpião é regido por Plutão, o planeta da verdade enterrada, do poder invisível e das transformações irreversíveis. Plutão não negocia com ilusões. Ele expõe, dissolve e encerra ciclos. E essa força vive dentro de você. Onde você chega, segredos começam a pesar. Máscaras se tornam difíceis de sustentar. Estruturas falsas entram em colapso silencioso. Por isso, muitas forças não tentam confrontar Escorpião diretamente. Elas tentam cansar você, confundir você ou mantê-lo preso a batalhas internas. Não para vencer, mas para atrasar o inevitável. Porque um Escorpião desperto não é um adversário. É um fim de ciclo. E hoje você vai entender as 7 razões reais pelas quais forças ocultas temem Escorpião. Fique até o final, porque a última razão revela porque sua própria existência acelera o colapso de tudo o que depende do ocultamento. Razão 1. Você enxerga a escuridão antes que ela se mova. As forças sombrias não operam pela força bruta. Elas sobrevivem no silêncio, na ambiguidade, no que não é dito. Precisam de tempo, distração e inconsciência para se instalar. É exatamente por isso que Escorpião é tão temido. Porque você percebe antes que qualquer coisa se manifeste. Antes do gesto, antes da palavra, antes da ação. Escorpião não espera provas externas para saber que algo está errado. Seu corpo sente. Sua intuição registra. Sua consciência capta micromudanças de energia que passam despercebidas por outros. Enquanto muitos ainda estão tentando entender por que algo parece estranho, você já sabe. E esse saber não vem do medo, vem da lucidez. A escuridão depende de não ser vista. Precisa que as pessoas duvidem de si mesmas, expliquem demais, ignorem sinais internos. Escorpião não faz isso. Quando uma intenção não é limpa, você sente. Quando existe manipulação, seu campo reage. Quando algo tenta se infiltrar silenciosamente, você percebe a pressão. E no instante em que a escuridão é reconhecida, ela perde vantagem. Astrologicamente, Escorpião é regido por Plutão, o planeta do que está oculto, enterrado e reprimido. Plutão não corre. Ele observa até o momento em que a verdade não pode mais ser escondida. Essa mesma energia vive em você. Você não evita o desconforto. Você não foge do que é intenso. Você permanece presente onde outros se afastam. E essa presença é profundamente desestabilizadora para tudo que opera nas sombras. Muitas pessoas se sentem expostas perto de você sem saber explicar porquê. Conversas mudam de tom. Máscaras começam a cair. Tensões surgem do nada. Isso não acontece porque você confronta, mas porque sua consciência cria pressão. A escuridão sente que foi notada. E uma vez notada, ela já não consegue agir com liberdade. Forças sombrias não conseguem se infiltrar lentamente em você. Não conseguem confundir sua percepção. Não conseguem plantar dúvida antes que você perceba a tentativa. Você reage antes do ataque, não por defesa, mas por clareza. E clareza é fatal para qualquer forma de manipulação. Por isso, muitas energias escuras recuam silenciosamente quando encontram um Escorpião desperto. Não por respeito, mas por autopreservação. Elas sabem que, no seu campo, segredos não permanecem ocultos por muito tempo. E quando a escuridão perde o elemento surpresa, ela começa a ruir. Essa é a primeira razão pela qual Escorpião é temido. Você vê a escuridão antes que ela se mova. E uma vez vista, ela nunca mais é a mesma. Razão 2. A tua capacidade de suportar a dor torna-te incontrolável. As forças sombrias raramente atacam de forma direta. Elas preferem desgastar. Aplicam pressão lentamente, criam confusão emocional, acumulam peso psicológico, esperando que a pessoa chegue a um ponto de exaustão onde aceita qualquer coisa apenas para aliviar a dor.
Essa estratégia funciona com muitos. Mas não com Escorpião. Tu tens uma capacidade rara de permanecer dentro da intensidade sem perder a tua identidade. Onde outros entram em pânico, tu permaneces. Onde outros fogem, tu ficas. Não porque gostes da dor, mas porque sabes que evitá-la apenas a torna mais poderosa. Tu não corres para longe da escuridão. Tu atravessas. As forças obscuras contam com a ideia de que o sofrimento quebra a vontade. Elas acreditam que, mais cedo ou mais tarde, a dor fará alguém ceder, submeter-se, perder clareza. Escorpião desmonta essa lógica. Em vez de te fragmentares, tu aprofundas. Em vez de te enfraqueceres, tu tornas-te mais consciente. Cada experiência difícil transforma-se em informação, não em submissão. Astrologicamente, Escorpião é um signo de transformação profunda. Tu não foste feito para experiências superficiais. A tua alma aprende através da intensidade. E isso é exatamente o que torna as tentativas de desgaste inúteis. Quanto mais tentam pressionar-te, mais sólido te tornas internamente. O que deveria quebrar-te acaba por revelar-te. Existe algo profundamente desconcertante para forças manipuladoras quando percebem que a dor não produz obediência. Tu sentes tudo, mas não perdes soberania. Tu sofres, mas não te entregas. Tu atravessas noites escuras sem esquecer quem és. E isso elimina o principal recurso da manipulação, a vulnerabilidade inconsciente. Muitos relatos antigos descrevem Escorpião como aquele que entra no abismo e regressa com os olhos abertos. Não como vítima, mas como alguém que compreende. Essa compreensão muda tudo. A dor deixa de ser uma ameaça e passa a ser um processo. E processos não controlam quem os entende. As forças sombrias esperam que a intensidade te faça desistir. O que elas não esperam é que tu te tornes mais inteiro dentro dela. Quanto mais tempo permaneces consciente no desconforto, menos espaço existe para o medo. E sem medo, não há alavanca de controle. Esta é a segunda razão pela qual Escorpião é temido. Tu não és quebrado pela dor. Tu és refinado por ela. E no próximo momento, vais perceber porque o teu silêncio, mais do que qualquer reação, desestabiliza tudo o que tenta operar nas sombras. Razão 3. O seu silêncio é mais perigoso do que qualquer ataque. Forças ocultas não temem barulho. Elas temem o silêncio que observa. Elas temem a pausa onde nada é dito, mas tudo é compreendido. E é exatamente aí que Escorpião se torna profundamente desconfortável para qualquer sistema que opere nas sombras. Porque o seu silêncio não é ausência. É presença concentrada. Escorpião não reage de imediato. Você não se apressa em se defender, explicar ou expor o que percebe. Quando algo parece errado, você se cala. E nesse silêncio, algo começa a se reorganizar internamente. Você observa padrões, inconsistências, micromovimentos de energia, mudanças sutis de intenção. Enquanto outros se perdem em reações emocionais, você coleta informação. Forças sombrias dependem de previsibilidade. Elas provocam para medir respostas. Pressionam para gerar reações visíveis. Precisam saber se foram percebidas, se causaram medo, confusão ou impacto. Com Escorpião, essa confirmação nunca vem. Você não oferece pistas emocionais. Não revela o que sabe. Não entrega sua posição. E essa ausência de resposta cria instabilidade. O silêncio de Escorpião funciona como um espelho. Tudo o que está mal resolvido no outro começa a se refletir de volta. Mentiras se tornam difíceis de sustentar. Máscaras começam a pesar. Estratégias falham porque não recebem retorno. Quando não há reação, a sombra começa a se projetar sobre si mesma. Astrologicamente, Escorpião é regido por Plutão, o planeta do oculto, do que está enterrado, do que inevitavelmente vem à tona. O seu silêncio ativa esse princípio. Você não força a verdade. Você cria o espaço onde ela não consegue mais se esconder. E isso é profundamente ameaçador para qualquer força que precisa operar no escuro. Há algo ainda mais perturbador para essas forças. Quando Escorpião finalmente age, não há aviso prévio. Não há explosão emocional. Não há dramatização. Há precisão. O movimento vem depois de uma longa observação interna. E quando acontece, já é irreversível. Porque não nasce da raiva, mas da clareza. Muitos confundem o seu silêncio com indecisão. Com fraqueza. Com retraimento. Mas essa é a leitura mais perigosa possível. Porque enquanto acreditam que você não percebeu, você já compreendeu tudo. Enquanto pensam que ainda estão no controle, o jogo já terminou internamente. Esta é a terceira razão pela qual Escorpião é temido. O seu silêncio não é vazio. É um campo.
E dentro desse campo, forças ocultas perdem orientação, confiança e domínio. No próximo passo, você vai entender porque nem mesmo a manipulação emocional consegue criar raízes em você. Razão 4. Você não pode ser controlado através de manipulação emocional. Uma das armas mais eficazes das forças sombrias nunca foi a força direta, mas a manipulação emocional. Elas operam criando culpa, medo da perda, dependência afetiva, confusão interna e insegurança silenciosa. Funciona com quem se perde dentro das próprias emoções. Mas com Escorpião, esse mecanismo falha desde o início. Você sente profundamente, mas não se afoga no que sente. Essa é a diferença fundamental. Escorpião não nega emoções, mas também não entrega o controle a elas. Você observa o que sente, investiga a origem, reconhece padrões e, quando compreende, retoma o comando. Para a manipulação emocional, isso é devastador, porque ela precisa de reatividade cega para funcionar. Forças sombrias tentam amplificar emoções para forçar decisões precipitadas. Elas provocam insegurança, reabrem feridas antigas, despertam desejos não resolvidos e esperam que você haja a partir do impulso. Mas Escorpião percebe o movimento antes que ele se complete. Você sente a onda emocional surgir, mas não permite que ela decida por você. Esse intervalo entre sentir e agir quebra completamente o feitiço. Astrologicamente, Escorpião é o signo da maestria emocional, não da fragilidade. Suas emoções são informação, não sentença. Cada sensação carrega um dado, e você sabe decodificá-lo. Você distingue o que é genuíno do que foi provocado externamente. E quando identifica a interferência, ela perde acesso imediato ao seu campo interno. Existe em você uma fronteira invisível, porém extremamente firme. Quando algo viola sua verdade emocional, seu sistema reage com retração consciente, não com explosão. Você retira energia, atenção e investimento emocional. Essa retirada não é fuga, é soberania. Sem acesso emocional, nenhuma manipulação consegue se sustentar. Manipuladores frequentemente se sentem desorientados diante de você. Técnicas que funcionam com outros não funcionam com Escorpião. Culpa não fixa. Medo não ancora. Pressão emocional não gera submissão. Pelo contrário, as intenções ocultas ficam mais claras para você, enquanto seu estado interno permanece estável. Essa inversão drena quem tenta controlar. Há ainda outro ponto crucial. Você não depende de validação externa para saber quem é. Não precisa de aprovação constante para se sentir seguro. Você é capaz de ficar sozinho, se necessário, sem perder o centro. Isso remove uma das principais alavancas da manipulação emocional, o medo de abandono. Essa é a quarta razão pela qual Escorpião é temido. Sua profundidade emocional não o torna vulnerável, mas soberano. Você não pode ser conduzido por emoções que já aprendeu a atravessar conscientemente. E na próxima parte, você descobrirá porque vínculos energéticos tóxicos raramente sobrevivem quando entram no seu campo. Razão 5. Você rompe vínculos energéticos sem pedir permissão. Uma das bases mais importantes para qualquer forma de controle oculto é a manutenção de vínculos energéticos. Nada ageia por muito tempo sem acesso contínuo. Medo, culpa, apego emocional, dependência, expectativa não resolvida, tudo isso cria fios invisíveis que permitem interferência, influência e drenagem. A maioria das pessoas mantém esses vínculos por anos sem perceber. Escorpião, não. Você possui uma capacidade natural de encerrar ciclos de forma definitiva. Quando algo perde a verdade, sua energia se retira. Não lentamente. Não com nostalgia. Não com negociação interna interminável. Simplesmente se afasta. E esse afastamento não é emocionalmente explosivo. Ele é silencioso, profundo e irreversível. Para forças que dependem de acesso prolongado, isso é devastador. Escorpião não sustenta conexões apenas por hábito. Você não revive continuamente o que já morreu internamente. Quando a clareza chega, o vínculo se dissolve. Não é um ritual consciente, não é um ato dramático. É um realinhamento interno tão forte que o fio simplesmente não se sustenta mais. Em termos energéticos, isso é conhecido como desligamento espontâneo, algo extremamente raro e difícil de neutralizar. Forças obscuras trabalham com repetição. Elas precisam que a energia volte sempre ao mesmo ponto, que a história seja recontada, que a emoção seja reativada. Escorpião interrompe esse circuito. Você aprende, integra e segue adiante. Não deixa resíduos emocionais suficientes para manter a influência ativa. E sem resíduo, não há controle. É por isso que muitas relações na sua vida terminam de forma abrupta, sem explicações longas. Para quem observa de fora, parece frieza. Na verdade, é precisão.
Você reconhece o momento exato em que algo deixa de ser verdadeiro. E quando isso acontece, permanecer seria uma forma de auto-engano. Escorpião não negocia com o que já revelou sua natureza. Forças manipuladoras tentam reativar laços através de culpa, saudade ou medo de perder. Mas em você, esses gatilhos não se fixam por muito tempo. Você sente, reconhece, mas não se prende. Sua energia não fica disponível para reabertura de portas fechadas conscientemente. E o mais inquietante para essas forças é que, uma vez fechado, o portal não se reabre. Você não corta vínculos por raiva. Você corta por verdade. E a verdade não deixa brechas. Onde não há brecha, não há entrada. Onde não há entrada, não há controle. Essa é a quinta razão pela qual Escorpião é temido. Você encerra acessos que outros jamais conseguem fechar. E no próximo ponto, você vai entender algo ainda mais profundo, porque sua alma carrega proteções antigas que não respondem a manipulação alguma. Razão 6. Sua alma se lembra da escuridão e não se deixa intimidar por ela. Há almas que entram nesta vida sem memória das profundezas, e há almas que retornam carregando lembranças silenciosas. Escorpião pertence ao segundo grupo. Você não se aproxima da escuridão como um conceito abstrato ou um medo desconhecido. Você a reconhece. Você sabe como ela opera, como se disfarça, como tenta dominar por meio da intensidade, do controle e da ilusão de poder. Forças obscuras dependem da intimidação. Elas acreditam que, ao revelar intensidade suficiente, a maioria recua ou se submete. Com Escorpião, isso não funciona. Você não entra em pânico diante da profundidade. Você não se perde quando o terreno fica instável. Você permanece presente. E essa presença desarma qualquer tentativa de coerção. Há em você um núcleo que já atravessou colapsos internos. Você conhece a sensação de perder certezas, de ver estruturas ruírem, de encarar verdades sem adornos. Essa experiência moldou sua consciência. Por isso, ameaças perdem força. Você sabe que a escuridão não é um fim, é uma passagem. E quem entende isso não pode ser controlado pelo medo. Astrologicamente, Escorpião é regido por Plutão, o planeta da morte simbólica, da regeneração e da verdade irreversível. Plutão não negocia com aparências. Ele expõe o que está enterrado e transforma o que não pode mais permanecer como está. Essa energia vive em você. Você não se impressiona com jogos de poder porque reconhece o vazio por trás deles. Forças obscuras sentem isso imediatamente. Elas percebem que você não pode ser chocado à obediência, nem seduzido pela promessa de domínio. Você vê além do espetáculo. Você reconhece a fragilidade onde outros veem ameaça. E essa lucidez cria um campo onde intimidação não prospera. Existe uma descrição antiga que define Escorpião como a alma que desce e retorna intacta. Não ilesa, mas inteira. Você sabe navegar a intensidade sem perder orientação. Você suporta o silêncio, o vazio e a pressão sem entregar sua soberania interna. E isso torna inúteis muitas formas de manipulação psicológica e energética. Forças que operam na sombra dependem da reação alheia para existir. Elas precisam do medo, da confusão e da submissão. Escorpião oferece nenhum desses elementos. Você observa. Você compreende. Você não cede. E, ao não ceder, você dissolve a autoridade que elas tentam impor. Esta é a sexta razão pela qual Escorpião é temido. Sua alma não é nova na escuridão. Você não a glorifica, não a teme e não se curva a ela. E, na próxima e última parte, você entenderá a razão mais perigosa de todas, porque sua simples existência acelera o colapso de tudo o que depende do segredo. Razão 7. A sua existência acelera a queda de tudo o que vive nas sombras. Esta é a razão que quase nunca é dita em voz alta. Não porque seja desconhecida, mas porque não pode ser controlada, negociada ou evitada. Esta razão não tem a ver com algo que você faz. Tem a ver com aquilo que você é. Escorpião carrega uma energia que acelera processos, revela verdades e encerra ciclos que já deveriam ter terminado há muito tempo. As forças que operam na escuridão dependem do tempo lento, do silêncio prolongado e da repetição inconsciente. Elas precisam que ninguém observe de perto, que tudo permaneça igual por tempo suficiente para que o controle se consolide. Escorpião rompe esse ritmo naturalmente. Onde você está, o tempo se comprime. O que levaria anos para emergir começa a vir à tona rapidamente. Você não veio para manter sistemas falhos funcionando. Você não sustenta mentiras por conveniência. A sua presença cria pressão. Pressão sobre segredos, sobre intenções ocultas, sobre estruturas baseadas em manipulação emocional ou psicológica. Não porque você confronte diretamente, mas porque a sua energia não permite estagnação. Escorpião é regido por Plutão,
o planeta da morte simbólica, da transformação irreversível e da verdade enterrada. Quando essa energia se ativa, não há retorno ao estado anterior. Uma vez que algo é visto, compreendido e sentido por você, não pode mais ser ignorado. E essa consciência é contagiosa. O ambiente muda. As pessoas mudam. As dinâmicas se intensificam. As forças sombrias sabem disso. Por isso, muitas vezes não tentam destruir Escorpião. Tentam atrasá-lo. Tentam cansá-lo. Tentam mantê-lo ocupado com batalhas internas para que não alcance o ponto de clareza total. Porque quando Escorpião desperta plenamente, não há ritual, estratégia ou manipulação que consiga conter o processo que se inicia. Você não destrói a escuridão lutando contra ela. Você a dissolve tornando-a visível. E a visibilidade é fatal para tudo o que depende do segredo. Onde Escorpião pisa, ilusões começam a ruir. Não de forma caótica, mas inevitável. Uma após a outra. Este é o sétimo e mais temido motivo. A sua simples existência encurta a vida de tudo o que não é verdadeiro. Você não é um inimigo da escuridão. Você é o ponto final dela. E uma vez que esse processo começa, não pode ser revertido. Escorpião nunca esteve aqui para fugir da escuridão. Você foi moldado para atravessá-la sem perder a si mesmo. Enquanto outros evitam o desconforto, negam a verdade ou se escondem atrás de ilusões, você permanece. E essa permanência muda tudo. A escuridão não teme quem ataca impulsivamente, ela teme quem enxerga, suporta e não se perde. Ao longo dessas 7 razões, uma verdade se revela com clareza: Escorpião não é perigoso porque destrói, mas porque transforma. Onde você chega, ciclos se encerram. Onde você permanece consciente, segredos não sobrevivem. Onde sua presença se firma, o que é falso começa a ruir, não por confronto, mas por exposição. Você não precisa de rituais, proteção externa ou reconhecimento para exercer seu poder. Sua força está na lucidez. Sua defesa está na profundidade. Sua autoridade nasce da coragem de encarar o que outros não suportam olhar. A escuridão perde o controle quando encontra alguém que não negocia com a mentira nem se assusta com a verdade. Se sua vida foi marcada por perdas intensas, rupturas definitivas ou transformações profundas, isso não foi punição. Foi preparação. Escorpião é o signo do ponto sem retorno. Quando você desperta, não há como voltar a dormir. Quando você vê, não há como desver. E essa clareza é irreversível. Você não veio para manter estruturas quebradas. Veio para encerrá-las. Não veio para agradar. Veio para revelar. Não veio para se adaptar ao que é corrupto. Veio para atravessar, transformar e seguir adiante. Confie na sua percepção. Honre sua profundidade. Não diminua sua intensidade para caber onde não é seu lugar. A escuridão já sabe, quando Escorpião desperta, o jogo termina.